A biologia molecular estuda os mecanismos fundamentais da vida a partir das moléculas que armazenam, transmitem e expressam a informação genética. Entre essas moléculas destacam-se o DNA e o RNA, que constituem a base do funcionamento hereditário dos seres vivos. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é formado por duas cadeias complementares organizadas em dupla hélice, compostas por nucleotídeos que contêm um grupo fosfato, um açúcar desoxirribose e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas do DNA são adenina, timina, citosina e guanina, que se pareiam de forma específica, adenina com timina e citosina com guanina. Esse pareamento garante estabilidade estrutural e precisão na transmissão da informação genética. O DNA funciona como um arquivo molecular, que contém instruções para a construção e manutenção dos organismos, armazenando genes responsáveis pela síntese de proteínas e pela regulação das atividades celulares. O RNA, ou ácido ribonucleico, apresenta estrutura geralmente simples, formada por uma única cadeia de nucleotídeos com açúcar ribose e as bases adenina, uracila, citosina e guanina. Diferentemente do DNA, o RNA desempenha funções mais variadas e dinâmicas na célula. Existem vários tipos principais de RNA, como o RNA mensageiro, que transporta a informação genética do DNA até os ribossomos, o RNA transportador, que leva aminoácidos para a síntese proteica, e o RNA ribossômico, que compõe estruturalmente os ribossomos e participa diretamente da produção de proteínas. Assim, o RNA atua como intermediário essencial entre o armazenamento da informação genética e sua expressão funcional. A replicação do DNA é o processo pelo qual a molécula de DNA se duplica antes da divisão celular, garantindo que cada célula filha receba uma cópia completa do material genético. Esse processo é semiconservativo, pois cada nova molécula formada contém uma fita original e uma fita recém-sintetizada. A replicação inicia-se com a abertura da dupla hélice pela enzima helicase, que rompe as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Em seguida, a enzima DNA polimerase adiciona nucleotídeos complementares às fitas molde, obedecendo à regra do pareamento específico entre bases. Esse mecanismo altamente preciso assegura a continuidade das características hereditárias ao longo das gerações celulares, embora pequenas alterações, chamadas mutações, possam ocorrer e contribuir para a variabilidade genética. A síntese de proteínas é outro processo fundamental da genética molecular e ocorre em duas etapas principais: transcrição e tradução. Durante a transcrição, uma sequência específica de DNA serve de molde para a produção de RNA mensageiro. Esse RNA transporta a informação genética do núcleo até o citoplasma celular, onde ocorre a tradução. Nos ribossomos, o RNA mensageiro é lido em sequências de 3 bases chamadas códons, cada um correspondendo a um aminoácido específico. O RNA transportador reconhece esses códons e posiciona os aminoácidos na ordem correta, formando uma cadeia polipeptídica que se dobrará para originar uma proteína funcional. As proteínas desempenham funções estruturais, enzimáticas, regulatórias e de defesa, sendo indispensáveis para a manutenção das vidas e para a execução das atividades metabólicas das células. Antes mesmo da compreensão da estrutura do DNA, as bases da hereditariedade já haviam sido estabelecidas pelas leis de Mendel, formuladas a partir de experimentos com ervilhas. A primeira lei de Mendel, conhecida como Lei da Segregação dos Fatores, afirma que cada característica hereditária é determinada por 2 fatores que se separam durante a formação dos gametas, garantindo que cada gameta receba apenas um deles. Essa lei explica a transmissão de características simples, como cor das sementes ou textura das plantas. A segunda lei de Mendel, chamada Lei da Segregação Independente,
estabelece que diferentes pares de fatores hereditários são distribuídos independentemente uns dos outros durante a formação dos gametas, desde que não estejam localizados no mesmo cromossomo. Essa independência contribui para a diversidade genética observada nas populações. A integração entre os princípios mendelianos de a biologia molecular moderna permitiu compreender que os fatores hereditários descritos por Mendel correspondem aos genes presentes no DNA. Hoje se sabe que a hereditariedade resulta da interação entre a estrutura molecular dos ácidos nucleicos, os mecanismos de replicação e expressão gênica e os padrões de transmissão genética observados ao longo das gerações. Essa síntese entre genética clássica e genética molecular revela que a vida depende de um sistema altamente organizado de armazenamento, leitura e execução de informações biológicas, capaz de garantir continuidade, adaptação e diversidade nos seres vivos ao longo da evolução.